Olá, meu nome é Silvângela, eu sou ginecologista e obstetra e hoje eu vim aqui para a gente bater um papo a respeito do Outubro Rosa, que é o mês que a gente se encontra. Nesse mês, nesse ano em especial, que a gente tem se falado com essa pandemia muito a respeito de prevenção, a gente não pode deixar de associar a prevenção que a gente teve o ano todo com relação ao Covid, a prevenção que a gente deve ter como mulher. Então, por que o Outubro Rosa? O Outubro Rosa iniciou na década de 90 nos Estados Unidos e desde então se espalhou para o mundo inteiro e hoje todo mundo comemora esse mês tão importante com relação à prevenção do câncer de mama. Mas será que é tão importante a gente ter um mês inteiro para falar sobre o câncer de mama? Então, vou dizer isso levando em consideração números para a gente ter ideia. No ano de 2000, o INCA, que é um instituto que prevê o câncer, prevê a probabilidade de câncer, previu que no ano de 2000, em volta de 30 mil mulheres teriam câncer por ano no Brasil. No ano de 2020, ao ano que a gente está, dobrou esse número e a expectativa que a gente tem é que no ano de 2020, 2021 e 2022, 60 mil mulheres terão o diagnóstico de câncer de mama, com todo o impacto físico, emocional que o diagnóstico de um câncer tem, não só para a mulher, como para toda a sua família e todos que estão ao seu redor. 60 mil mulheres que vão ter diagnóstico de câncer, 60 mil mulheres que vão ter o tratamento de câncer. Então, são muitas mulheres. É o principal câncer que a mulher tem. De todos os cânceres da mulher, 30% é de câncer de mama. Então, esse número diz a importância do Outubro Rosa e por isso que a gente comemora ele no mundo inteiro. Esse ano, o lema que a Sociedade Brasileira de Mastologia fez foi: quanto antes, melhor. O que isso quer dizer? Quanto antes, melhor você fizer o seu diagnóstico de câncer, melhor. Quanto antes você tiver o tratamento do seu câncer, melhor. Quanto antes você conseguir evitar alguns fatores de risco, melhor. Quais são esses fatores de riscos que a gente consegue evitar? Existem muitos fatores que eles são inerentes da gente, a gente não tem como evitar. Não tem como evitar se a mulher menstruou muito cedo, se ela parou de menstruar depois dos 50 anos. Não tem muito como evitar se a mulher ao longo da vida não teve filhos, que são alguns fatores de risco. Porém, está nas nossas mãos, os nossos cuidados, de você se alimentar adequadamente. Então, coma mais saudável, isso é um fator de risco. Coma mais frutas, verduras, legumes, evite muito carboidrato, muito embutido, muito multiprocessado. Quanto antes você tiver uma atividade física adequada, melhor. Quanto antes a gente entender que a obesidade é uma doença e a gente precisa tratar e cuidar, melhor. Obesidade é um fator de risco extremamente importante, não só para o câncer de mama, como para todos os outros cânceres. 3 fatores fazem com que a obesidade seja fator de risco para o câncer. Primeiro, porque ela nunca está sozinha. Na maioria das vezes, ela está associada com outras doenças que também são fatores de risco. Doença cardiovascular, diabetes. A gente tem um processo inflamatório no nosso organismo. Isso também predispõe a câncer. E o mais importante, na minha opinião, é que no nosso tecido celular subcutâneo também existe conversão hormonal. E os hormônios também são fatores de risco para câncer. Então, isso está na nossa mão. A gente pode ir atrás desses fatores de risco. Quanto antes a gente conseguir encará-los e modificar o nosso hábito e estilo de vida, melhor. E isso está diretamente relacionado e diretamente voltado com o nosso cuidado, principalmente com a nossa atenção aos cuidados da nossa saúde, ao câncer de mama e outros cânceres também. Lá no ano de 1920, aproximadamente, a mulher
morria com mais ou menos 35 anos. Essa mulher não envelhecia. É uma mulher que morria de doença, morria de tétano, morria de pneumonia, morria de tifo, morria de varicela, de doenças que hoje a gente não tem mais. E hoje, em 2020, a mulher tem uma expectativa de vida de 86 anos. Então, existe um envelhecimento muito grande da população. E é por isso que esses fatores de risco voltados ao câncer são tão importantes, né? A gente precisa fazer os nossos exames, né? E esse ano de Covid foi um ano que a gente teve os consultórios com uma diminuição bem importante do número de pacientes que foram fazer o seu autoexame, foi fazer os exames de rotina. Então, a gente precisa agora, principalmente, levar em consideração o Outubro Rosa e a gente precisa pôr isso em prática. Vamos, tenha um cuidado com você, um cuidado com a sua saúde. Se toque. O autoexame da mama é extremamente importante, a mulher deve fazer uma vez por mês aproximadamente, principalmente depois do ciclo menstrual, porque não seja muito desconfortável. Se toque, palpe, porém isso não é suficiente. A gente precisa fazer o exame. E o exame de imagem mais importante é a mamografia. Ele é insubstituível. Existem outros exames? Existem. Outras incidências de mamografia, existe ultrassom, existe ressonância de mama, porém a mamografia é insubstituível e é o exame mais importante que a gente precisa fazer. Quem é a mulher que precisa fazer a mamografia? Não existe um consenso muito grande, mas a maioria dos estudos, a maioria dos consensos diz que a mulher acima de 40 anos deve realizar a mamografia anual. E até quando a gente deve realizar? Também não tem um consenso, mas a maioria fala que por volta de 74 a 75 anos, ou quando a gente prevê por algum outro fator de risco, alguma doença existente, que essa mulher não tem uma expectativa de vida muito além de 10 anos. Mas pra gente fica o quê? Mulheres acima de 40 anos e menos de 75 anos devem realizar a sua mamografia anual. Existem muitos preconceitos, porque a mamografia dói, a mamografia é desconfortável. Mas, gente, existem tantas coisas que são desconfortáveis na nossa vida e a gente faz, né? A mamografia é essencial e importante para um diagnóstico precoce do câncer, que é justamente quando a gente tem a melhor possibilidade de ter um melhor tratamento e até mesmo a cura da doença. Então, realizar a mamografia uma vez por ano é essencial para a sua vida, né? Valorize-se, valorize sua mãe, valorize suas irmãs, valorize as mulheres que você ama e aconselhe e oriente a ir procurar o seu médico. Quanto antes a gente procurar o médico, quanto antes a gente fizer os nossos exames, né, melhor. Existem muitos mitos também com relação a isso. Olha, eu vou fazer mamografia, a radiação é ruim, a radiação também causa câncer. Gente, não é verdade, isso é mito. A mamografia é sim muito segura. Ela não é perfeita, né? Existe, a gente sabe quantas pessoas a gente já ouviu falar, olha, o ano passado eu fiz minha mamografia, estava normal, esse ano quando eu fui fazer tive o diagnóstico de uma doença, né? E esses dias eu vi uma explicação e eu vou replicar aqui porque eu achei bem legal. Se a gente comparar a mamografia com o carro, o meu carro tem cinto de segurança, o meu carro tem airbag, isso me protege, porém isso não evita de que eu tenha um acidente e me machuque. Então, a mamografia é a mesma coisa. A gente precisa realizar, ela não é perfeita, né? Porém, ela faz o diagnóstico da maioria das doenças e faz um diagnóstico precoce, é extremamente importante. Faça seu autocuidado, seu autoexame, procure o seu médico, isso é essencial. É lógico que quando a gente vai no médico, não é só o câncer de mama que a gente está se prevenindo, existem outros cânceres ginecológicos que a gente deve se atentar. Câncer de endométrio, câncer de ovário e câncer de colo do útero, que junto com o câncer de mama é uma das principais causas de óbito na mulher brasileira. Então, faça seus exames, procure seu médico e isso vai com certeza fazer diagnóstico precoce da maioria das doenças. Então,
Como mensagem, o que eu gostaria de trazer é: faça seus exames, procure seu médico o quanto antes, melhor. Existe diagnóstico precoce, existe tratamento e até mesmo cura para a maioria das doenças se a gente conseguir fazer um diagnóstico precoce. Ame-se, se toque, procure, se conheça e procure ajuda sempre que necessário.